O bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, foi berço do primeiro cordão carnavalesco paulistano. O marceneiro Dionísio Barbosa foi responsável por organizar o cordão da Barra Funda em 1918. Barbosa nasceu em Tirapina em 1891, 3 anos após a promulgação da Lei Áurea. A ideia de montar um cordão veio após uma viagem a trabalho que Barbosa fez ao Rio de Janeiro, em 1914. Barbosa ficou hospedado na casa de um dirigente de um cordão carnavalesco e assistiu ao Carnaval Carioca. Os cordões eram compostos por bandas marciais e balizas, que evoluíam com acrobacias. Nas mãos, bastonetes de madeira ajudavam a abrir espaço entre a multidão. Em 1918, Dionísio Barbosa volta a São Paulo e convida amigos, vizinhos e familiares para participar do desfile do Cordão da Barra Funda. O cordão desfilava pelo centro da cidade, no que era chamado de Triângulo. A área era formada pelas ruas Direita, São Bento e 15 de Novembro. Na década de 1980, na Universidade de São Paulo, a socióloga da cultura Olga von Simson pesquisou o carnaval paulistano no período de 1914 a 1988. A pesquisadora descreve como os cordões evoluíam nas ruas e avenidas. Eles saíam por volta das 2 horas da tarde e ficavam desfilando pela cidade até 3, 4 horas da manhã. E nesse desfile pelo centro da cidade de São Paulo, eles iam passando nos clubes de dança que existiam nessa região, onde os jovens negros dançavam nos finais de semana. E aí ele chegava na porta desses clubes, subia só ele, deixava a turma toda esperando embaixo e avisava que eles tinham vindo para homenagear o clube. E aí então a orquestra do clube parava de tocar, as pessoas se afastavam, deixavam um grande círculo no salão e a turma do seu Dionísio subia, cantavam os seus sambas e faziam as suas danças, depois se despediam, desciam e continuavam a sua peregrinação pelo que eles chamavam de salões da raça, que eram esses clubes dos jovens negros no centro da cidade. Desde então, o grupo de negros era alvo de preconceito. Já era conhecida a repressão policial durante o carnaval. Olga von Simson conta como Dionísio Barbosa enfrentava os policiais. E ele era muito hábil e sabia que podia sofrer a perseguição policial por ser um grupo de negros, então ele vai até a Barra Funda, no Largo da Barra Funda das Perdizes, no Largo Padre Péricles, onde morava um tenente-coronel da Força Pública. E ele vai fazer uma apresentação, então, do grupo para esse tenente-coronel, homenageando-o, para que ele tivesse, na verdade, uma certa proteção policial e não sofresse grandes problemas no seu desfile. Além da repressão policial, havia também a rivalidade entre os cordões. Quando os grupos rivais se encontravam, era conflito na certa. Um procurava roubar o estandarte do outro e, assim, eliminar o cordão adversário do desfile. Os desfiles podiam acontecer em qualquer lugar no triângulo central da cidade. As emissoras de rádio ou empresas comerciais montavam palanques nessa área. Os cordões passavam pelos palanques da Rádio Record, Rádio América e da Rádio Difusora para serem vistos e comentados na transmissão. A mudança de cordão para a escola de samba, porém, aconteceu anos depois, em 1967. Os líderes dos principais cordões da capital paulistana procuraram o radialista Moraes Sarmento para conseguirem captar verba da prefeitura para os desfiles. O popular programa Moraes Sarmento, da Rádio Bandeirantes, era dedicado ao samba, na época em que a Jovem Guarda tomava conta das ondas das emissoras. O programa ficou no ar por 22 anos consecutivos e era transmitido aos sábados, das 8 à meia-noite. Coube ao então prefeito Faria Lima oficializar o carnaval em São Paulo. Foi assim que os cordões se reorganizaram em escolas de samba para acompanhar o modelo do Carnaval do Rio de Janeiro. Com isso, o formato das escolas de samba mudou. Como explica a pesquisadora Von Simson, as balizas que iniciavam o desfile foram substituídas pela comissão de frente, agora responsável pelas coreografias.
Além disso, a bateria tomou o lugar dos instrumentos de sopro e corda. Apesar do reconhecimento do município, a primeira escola de samba paulistana foi a Lava Pés, criada pela vendedora ambulante Deolinda Madre, conhecida como Madrinha Eunice. Ela, o marido Chico Pinga e o irmão Zé da Caixa assistiram ao Carnaval Carioca na Praça 15 em 1936. Foi daí que surgiu a ideia de fundar a escola de samba na capital paulista. Madrinha Eunice era a única sambista da época. As mulheres assumiram um papel de destaque nos cordões no ano de 1921. Elas integravam a ala das amadoras. Elas desfilavam na última ala com 2 bastões de madeira nas mãos, o que ajudava a marcar o ritmo do samba. Os bastões serviam também para elas se defenderem quando o grupo se encontrava com o cordão rival. No final dos anos 20 e começo dos anos 30, o aluguel dos imóveis na área central ficou caro e as escolas precisaram se mudar para a periferia de São Paulo, onde o custo de vida era mais barato. A escola de samba dependia do apoio familiar para sobreviver. Assim, as residências abrigavam as sedes para as reuniões das agremiações. As mulheres que confeccionavam as fantasias e outras peças no Triângulo Central continuaram a costurar na periferia. Entre outras inovações, foi criada a ala das baianas, formada só por mulheres. Segundo Olga von Simpson, a ala das baianas nasceu no Rio de Janeiro com as mães de santo que desfilavam no Carnaval Carioca. Com as mudanças feitas no governo de Faria Lima, a ala foi incorporada ao Carnaval paulistano. Hoje, entre as 22 agremiações integrantes da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, 4 delas são presididas por mulheres. São elas Angelina Basílio da Rosa de Ouro, Luciana Silva da Tom Maior, Solange Cruz da Mocidade Alegre e Sheila Mônaco da Pérola Negra. Angelina, Luciana e Solange chegaram à presidência em razão de uma fatalidade. A irmã de Solange faleceu, Angelina perdeu o pai e Luciana assumiu a presidência após o falecimento do irmão.